Vou repetir. Atos, capítulo 9, do verso 19, parte B, ao verso 31. É importante que você deixe sua Bíblia aberta, o aplicativo do celular aberto na Bíblia, para a gente acompanhar e ver se o que eu estou falando realmente está no texto, tá? Então, deixe sua Bíblia aberta, por favor. A gente vai ler todo o texto e em seguida a gente vem expondo. Quem encontrou diz amém. O texto diz assim: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que ele falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Curve sua cabeça, ore junto comigo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo ajuntamento do teu povo. E a minha oração é que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa manhã. Que o teu Espírito Santo fale aquilo que está na sua vontade. Que o Senhor quebrante nosso coração, converta o nosso coração a ti. Que o teu Espírito Santo alimente a nossa alma, pois nós precisamos, Pai. Eu oro para que a gente possa sair daqui bem alimentados da tua palavra, da comunhão da igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Foi exposto domingo passado, né, a conversão de Saulo. Eu creio que todo mundo conhece a história de Saulo, mas só para fazer uma breve recapitulação, para a gente não cair meio que de paraquedas no texto de hoje. Saulo, aliás, no capítulo 9 de Atos, Lucas começa a narrar a história de um dos principais personagens do cristianismo. Saulo, que vem a ser Paulo. Eu vou ficar chamando ele de Paulo, tá? Porque para mim, eu acho mais bonito Paulo. Você sabe, Saulo é Paulo, é a mesma coisa, tá? Então, esse Paulo passa pela maior transição da sua vida. Maior transição que alguém poderia passar de conversão, esse Paulo passa. De maior perseguidor do cristianismo, de maior ameaçador do cristianismo, ele passa ao ser encontrado por Jesus para ser defensor, pregador e plantador de igrejas que a história do cristianismo conhece. Então, olha que loucura. É este Saulo. O texto diz, capítulo 9, que ele ia com cartas para Damasco para prender os cristãos que haviam em Damasco. Só que no caminho... Oi, agora foi. O inimigo está se andando. Cadeira. Está irado. Meu Deus. Oi? Vamos lá. Só que este Saulo, que estava conduzindo essas cartas para prender os discípulos em Damasco, ele é encontrado por Jesus. Jesus derruba ele no chão e fala: por que está me perseguindo? Quem és tu? Aí ele responde: quem és tu, Senhor?
sou eu, a Jesus a quem tu persegues. Né? Essa história já é bem conhecida por vocês. Jesus fala com Ananias, olha, vai lá na casa de um certo Judas, tem um cara lá orando, tu vai orar por ele. Judas vai, ora por ele. Em seguida, as escamas caem como as escamas dos olhos de Paulo. E logo em seguida ele é batizado e ele permanece em Damasco. E a gente entra na exposição de hoje. Tá? Só uma breve recapitulação. E o texto inicia dizendo o seguinte: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Então, perceba só. A maior ruptura que Paulo poderia sofrer, ele passou agora. Porque ele vai para Damasco com cartas para prender os discípulos de quem pregava uma mensagem de Jesus Cristo. Ele queria, o texto mais na frente diz que ele queria destruir não somente os mensageiros, como a própria mensagem. Então ele vai com essas cartas, Jesus se encontra com ele, imediatamente ele se vê rendido a esta mensagem, imediatamente, porque quando Jesus derruba ele no chão, quem és tu? Ele responde, quem és tu, Senhor? Paulo já está rendido. Acontece toda essa transição, ele continua em Damasco, e o texto diz que ele passou vários dias com os discípulos em Damasco. Então ele está alguns dias em Damasco, digerindo toda essa experiência. Porque imagina só, eu estou indo para uma determinada cidade, eu quero destruir essa mensagem, eu estou indo prender, ele já havia prendido pessoas, mulheres, em outras cartas ele descreve isso, eu quero destruir, eu quero aniquilar essa mensagem. E hoje, do nada, realmente do nada, ele se vê totalmente rendido a esta mensagem. Então ele está alguns dias, vários dias, como o texto descreve, com os discípulos. Agora ele está aprendendo, ele está ouvindo, ele está digerindo. Como assim? Eu vim para Damasco para destruir essa mensagem, e agora eu estou com os discípulos dessa mensagem, ouvindo, aprendendo. Imagina a cabeça de Paulo, e principalmente o texto vai dizer, de todas aquelas pessoas que o ouviriam. Espera aí. Então ele tá aqui alguns dias com os discípulos, refletindo, digerindo. Cara, eu queria destruir, e agora esse Jesus me derruba e eu já me vejo rendido. Percebe a cabeça da pessoa? De Saulo. Só que é tão interessante que Paulo já estava totalmente rendido a essa mensagem, que o verso 20 diz assim, ó, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam, oxe, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Paulo estava tão rendido à mensagem de Jesus, que poucos dias ali com os discípulos, aprendendo, ouvindo, digerindo toda essa mensagem, ele logo começa a pregar o evangelho e dizer que Jesus é o Filho de Deus. Ele começa a pregar, Jesus é o Filho de Deus. Na cabeça dele, ele já estava totalmente rendido, mas para as pessoas que estavam em volta, é loucura, sim ou não? Seu hipócrita, como que um dia tu vem para destruir, tu levou várias pessoas presos, tu queria ameaçar, queria destruir toda a mensagem, e agora tu defende, é? E agora tu quer defender essa mensagem, agora tu diz que Jesus é de fato o Filho de Deus, como assim? E o texto diz que as pessoas ficavam perplexas, atônitas. Espera aí, Saulo bugou a cabeça daquelas pessoas. Porque imagina só, espera aí, o cara vinha, ele veio para a cidade para destruir, para prender os crentes, ele queria aniquilar a mensagem de Jesus, e agora, do nada, repentinamente, ele se vê rendido, e agora ele quer pregar que Jesus é o Filho de Deus. O texto diz que eles ficavam perplexos. Esse mesmo Paulo, em 1 Coríntios 12, 14, ensinando a igreja de Corinto, ele fala algo sensacional. Eu queria que vocês se atentassem para isso. Ele diz assim, ó, ora, o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura. Por quê? Porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. É aqui. É exatamente o que está acontecendo com esse povo. Eles estão perplexos. Não, espera aí, como assim? Como que ele vinha destruir e agora ele se vê rendido e quer pregar que Jesus é o Filho de Deus? Eles estão perplexos.
Eles não conseguem aceitar que este Paulo estava rendido e agora pregava o evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque é exatamente isso, irmãos, que o evangelho faz na vida de alguém. Ele transforma imediatamente, mas ao mesmo tempo traz perplexidade para quem está em volta. Como assim? Fulano não era o ladrãozinho aqui da rua, mas ele não vivia roubando? E agora ele veste umas roupas diferentes, agora está indo para a igreja. Aí os filhos de Satanás gostam de usar essa frase, né? E agora é crente, é? Agora só quer ser santo, é? Sabe os filhos do cão? Porque é isso que acontece. O homem natural que Paulo descreve, ele não consegue compreender, irmãos. Como assim? Mas ele não era adúltero? Agora ele é fiel, é? Como assim? Não, mas ele não era mentiroso? Aí vai parar de mentir da noite para o dia? Não dá, irmãos. Para o homem natural, ele não consegue compreender a loucura que é o poder do evangelho. Porque o poder do evangelho faz isso, transforma o homem em uma nova criatura. Então, para eles que estão ouvindo Paulo, é inaceitável. Não consigo, não. É mentira. Como que ele vem destruir e agora ele se vê rendido? Só que o texto diz, em 2 Coríntios 2,14, que as coisas do Espírito de Deus, elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, ele nunca vai compreender mesmo. Ele nunca vai compreender na regeneração de alguém. Como que o infiel passa a ser fiel agora porque conheceu Cristo? Como que o mentiroso para de mentir agora porque conheceu Cristo? Como que alguém que vivia na gandaia, enlouquecendo, na droga, viciado, agora é limpo e agora só quer ser santo, é? Eles não conseguem compreender. Mas para aqueles que têm a revelação de Jesus, aqueles que têm o Espírito de Deus, fica fácil, irmãos. Cara, fulano era desse jeito, agora é diferente. Por que eu creio? Porque eu creio na mensagem de Jesus. E isso diz muita coisa. Isso diz muita coisa sobre nós que estamos aqui. O quê? Se esta mensagem do Evangelho não teve, abre aspas, capacidade de me transformar e de te transformar, eu te pergunto, houve salvação? Houve salvação? Porque a mensagem do Evangelho de Jesus é a mensagem que transforma. Você entende? Transforma. Eu era um antes de Cristo e agora eu sou outro pós-Cristo. O Evangelho precisa, irmãos, fazer essa diferença na nossa vida. Se eu tenho 20 anos de crente e eu permaneço na mesma vivência, esse Evangelho, não que não tenha poder por si só, mas eu não fui alcançado pelo verdadeiro Evangelho. Porque é o que está acontecendo aqui. As pessoas olhavam para Paulo e viam, ele é um perseguidor, ele é um ameaçador. Mas agora, imediatamente ou repentinamente, ele se vê rendido a essa mensagem de Jesus. E logo ele começou a pregar nas sinagogas. O Evangelho causa essa impulsividade na pessoa. Por quê? Porque antes ele se via morto em seus pecados, vivia sem esperança, sem qualquer propósito de vida, sem o destino, e agora ele encontra o real propósito de vida, que é Jesus Cristo. E essa mensagem lhe dá esperança, então, automaticamente, ele se vê no dever de pregar essa mensagem. Como que eu amo o meu irmão e eu não prego a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para ele? Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, são dois desviados, mas eu não tenho coragem de pregar o Evangelho para eles. Meu Deus, eu quero que eles vá para o céu. Mas o meio deles ir para o céu é através da pregação do Evangelho. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? É que você diz que é crente, anda com a Bíblia debaixo do braço, vem para a igreja, mas de maneira vívida, você não testifica isso. Olha que loucura. Quem é você, irmão, dentro de casa? É isso, porque o Evangelho gera essa transformação. E logo, ele não queria saber se as pessoas estavam duvidando dessa transformação, da fofoca, da mentira, do disse-me-disse. Não. Logo ele começou a pregar isso mesmo. Jesus é Filho de Deus. E o texto continua. Verso 22. Todavia,
Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aqui tem uma palavrinha muito linda, muito interessante. Demonstrando que Jesus é o Cristo. E eu fui pesquisar, né? Mostrar a diferença de demonstrar. Depois você pode olhar no Google com mais precisão, mas eu vou tentar aqui parafrasear. Demonstrar exige ligação inteira e direta com aquilo que demonstra, com aquilo que quer mostrar. O texto diz que demonstrando que Jesus é o Cristo. Como assim? Me mostra o caminho. É ali, ó. É ali. É acolá. É por ali. Quando eu quero mostrar o caminho, uma direção, eu aponto. Eu mostro. Quando eu demonstro o caminho, eu não aponto. Eu te chamo para ir junto. Olha, eu vou demonstrar o meu amor por ti. Como? Com demonstrações. De carinho, de afeto, de fidelidade, com ações. Você entende? Paulo, o texto diz que ele não aponta o caminho, ele demonstra. Então é como se ele estivesse dizendo para os pecadores de Damasco, dizendo o seguinte: olha, Jesus é o Cristo, vem comigo. Essa é a demonstração. Porque não é só falar, é demonstrar. Como? De maneira vívida. Quando eu mostro, eu aponto. É por acolá, é por ali. Quando eu quero demonstrar, eu digo, vem comigo. É por ali. Vem junto. Vou te mostrar bem direitinho como é. Você entende a diferença? É isso que o texto diz. Demonstrando que Jesus é o Cristo. Então ele não estava só apontando. Então Paulo não estava dizendo assim, ó, gente, eu estava equivocado, realmente Jesus apareceu para mim, ele realmente é o caminho, realmente ele salva, e é isso, Jesus é o caminho. Não. Ele não estava só apontando para Jesus, ele estava demonstrando. Ele é o Filho de Deus. Vem comigo. Deixa eu te mostrar. Exige, quando você demonstra, exige inteira ligação com aquilo que se quer mostrar. Então você está demonstrando que Jesus é o Cristo. Queria ler com vocês Mateus 16, 15. Aqui é uma pedrada. O que foi, Maria? Mateus 16, 15, abram aí. Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: feliz é você, ou bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ó a pedrada, ó. Paulo está demonstrando que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus está dizendo para Pedro: olha, bem-aventurado és tu, porque essa consciência, esse entendimento, essa revelação não te foi revelado por meio de carne ou sangue. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Não é oratória, não é quanto que você sabe de teologia, não é pastor, bispo, apóstolo, não se trata disso. Se trata da revelação do Pai. Você pode muito bem passar a vida toda dentro de uma igreja. Você pode chegar até o pastoreio, qualquer coisa, e ainda assim a mensagem que Jesus é o Filho de Deus não ter sido revelada para ti. Ainda assim. Porque esta revelação que Jesus é o Filho de Deus, que é a própria mensagem do Evangelho na sua essência, somente é revelada pelo Pai. Olha outra coisa que nos ensina. Então não adianta, irmão. Vamos, por favor, vamos para a igreja. Vamos, por favor, vamos, por favor, vamos. Por favorzinho. Gente, não adianta. Não é pelo teu convencimento, não é pelo teu muito falar, não é porque você é bonito, cheiroso, tem nada a ver com isso. É se o Pai quiser revelar. Se o Pai quiser revelar, Ele revela. E esta mensagem que o Pai revela é transformadora.
a consciência que ele é pecador, a consciência que ele precisa de Jesus, a consciência que ele precisa estar em unidade é real. Ele tem essa consciência. Cara, eu sou pecador, preciso de Jesus, preciso estar na igreja, eu preciso estar em comunhão com os irmãos. É real. Fica fácil discernir. Jesus é o Filho de Deus. Vamos continuar. Verso 23. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Paulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Ele permanece em Damasco, continua pregando o evangelho. Os judeus tramam a primeira tentativa, né, de matá-lo, ainda em Damasco, é a primeira tentativa. E o texto diz que os discípulos, né, que já caminhavam com Paulo, fizeram uma fuga para ele. Ele desceu pela muralha e foi para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, ele tenta se reunir com os discípulos que estão em Jerusalém. Ele tenta se reunir. Só que o texto diz que os discípulos estavam com medo, não acreditando que ele era realmente o discípulo. Ou seja, mais uma vez a história se repete. Em Damasco. As pessoas que ficavam perplexas, duvidando da conversão de Paulo, agora os discípulos têm a mesma dúvida. Será que ele realmente é um discípulo? Então eles estavam com medo. Paulo, sofre a primeira tentativa de morte, né, pelos judeus. Ele vai para Jerusalém fugido. Ele tenta se reunir com os discípulos. Eles estão com medo. Eles sofrem meio que um tipo de preconceito, né? Mas sabe o que é interessante? É que no verso 16 do capítulo 9, Jesus já dá um parâmetro de toda a vida de Paulo para Ananias. Olhe comigo o verso 16. Jesus dizendo para Ananias, ele diz assim, ó: mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E Paulo já começa a sofrer logo após conversão, com o preconceito das pessoas duvidando da sua conversão. Os judeus tentam matá-lo, ele vai para Jerusalém, tenta se reunir, novamente ele é rejeitado, ele já está sofrendo. Jesus disse para ele. Sabe o que nos ensina? Essa pregação do evangelho que é dito por aí, que é ensinado por aí, ela é falsa, irmãos. Que pregação? A pregação de que o sofrimento do cristão, ele não é coerente com uma vida cristã. O sofrimento é o DNA, faz parte do DNA do cristão, irmãos. O sofrimento. Jesus já ensina para Ananias que ele já vai sofrer. E aqui já começa o sofrimento dele. Verso 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que ele falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Paulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Olha que interessante, eu lendo esse texto, né, eu fiquei imaginando, né, que é interessante a gente tentar, né, criar história para poder entender, etc. E o texto diz que ele chegou para Jerusalém, os discípulos ficavam com medo, não queriam se reunir com eles, e aí surge quem? Barnabé. Atos capítulo 4, Lucas dá o significado de Barnabé, né? O filho da consolação. Ó, o filho da consolação. Aí eu fiquei imaginando Barnabé trazendo Paulo pela mão, Paulo meio acanhado, né? Chega assim para os discípulos, olha, deixa eu lhe explicar. Ele queria matar a gente? Queria. Queria torturar a gente? Queria. Queria prender a gente? Queria. Mas deixa eu te falar,
Jesus se encontrou com ele. E o texto diz que Barnabé começa a dissertar como que Paulo se encontrara com Jesus. Então eu imagino, tá? O texto não diz. Barnabé segurando a mão de Paulo aqui, Paulo meio acanhado. Paulo, gente, eu queria matar vocês? Queria, né? Mas eu fui encontrado por Jesus, fazer o quê? Vocês querem que eu faça o quê? Fui encontrado por Jesus. Negava Jesus? Negava, mas agora, você entende? O filho da consolação. E aí o texto diz que a partir daí, então, ou assim, discípulos, né? Realmente ele foi encontrado por Jesus, teve aquela aceitação, e ele começa a andar por Jerusalém, pregando corajosamente o nome de Jesus. E novamente, a história se repete em Jerusalém. Os judeus de fala grega tentam novamente matá-lo. E os irmãos levam para Cesareia e o enviam para Tarso. Verso 31 a gente encerra. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Tenho somente duas aplicações em relação ao nosso texto de hoje. A primeira delas é a consciência do sofrimento como parte da vida cristã. Eu já dei um spoiler, né? Primeira aplicação, irmãos, para a gente é a consciência do sofrimento como parte da vida cristã. Nós, como cristãos, precisamos compreender, ter consciência de que o sofrimento é parte da vida do crente. É parte. Sofrer, irmãos, faz parte da vida do crente. Mas o que eu estou falando? É a consciência. Tem gente que não quer sofrer. É bom sofrer? Não é, irmãos. Mas se você não tiver a consciência de que o sofrimento faz parte, você vai enlouquecer, você vai abandonar a fé, você quer chutar o balde, depois você quer correr atrás do balde. Por quê? Lhe falta consciência. Cara, eu estou sofrendo. Como é que está, irmão? Estou sofrendo. É muita tentação. Muita. É muita luta. É muita dificuldade. Mas se você tiver consciência de que o sofrimento faz parte, você blinda o seu coração de fazer besteira. Cara, tá difícil, mas Jesus é bom. Cara, tá difícil, mas... Porque o que é que a falsa pregação do evangelho ensina? Pare de sofrer, venha para cá. Seus problemas vão acabar, venha para cá. O crente que está sem dinheiro está em pecado. Eu estou vivendo em pecado, então. A minha vida toda é em pecado. O crente que sofre não tem Deus. Gente, isso é mentira. Se o sofrimento é a ausência de Deus, quem foi que se revelou para Paulo? Quem foi, irmãos? Agora perceba a aplicação, é a consciência. Você como cristão precisa ter consciência. Cara, o sofrimento de qualquer espécie, tá? Tentação, sei lá, perseguição, dificuldade de consigo mesmo, é difícil. Né? Não existe só o sofrimento exterior, não. Tem o sofrimento interior, que é consigo mesmo. Meu Deus, eu preciso ser paciente. É um sofrimento. Meu Deus, me dá paciência. Aí Deus manda uma situação. Aí você não quer ser treinado, aprovado. Não, é ali, é justamente ali. A primeira aplicação é a consciência do sofrimento. Irmãos, o cristão sofre. Jesus sofreu. Mas a consciência de que isso faz parte nos dá tranquilidade, segurança. Cara, é isso, está difícil. Sabe? Mas Jesus é bom. Mas eu não me afasto da igreja. Eu não me afasto da comunidade. Eu não me afasto de Jesus. Eu não abandono a fé. Por quê? Porque eu tenho consciência, cara, faz parte, é isso mesmo. E aí? Eu lembrei do louvor que eu falei semana passada, da Lauriette. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa. Mas é isso, gente. Mas é isso. É o texto, a música da Lauré diz assim, sofrer contigo, Jesus, é bem melhor do que errar. Sofrer com Jesus é bem melhor do que, estou magoadinho, vou sair da igreja. Estou magoadinho, vou me afastar dos irmãos. Estou tristinho, vou me isolar. Não, irmãos, sofrer com Cristo é bem melhor. E sofrer com Cristo é sofrer aqui, junto com os irmãos.
eu vou sofrer com Cristo na minha casa. Não, irmão, não cola. Por favor. Tá? Porque você precisa estar unido com o corpo de Cristo. Estou empolgado hoje. E a segunda aplicação, para a gente encerrar, eu disse que ia pregar em meia hora, então não acreditou. A segunda aplicação é o consolo no mover do Espírito sobre a igreja. É a segunda aplicação. Verso 30, diz assim, ó. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Irmãos, nós precisamos descansar, ser consolado pelo mover do Espírito sobre a igreja de Cristo. Aqui, especificamente, a igreja passa por um período de paz. Só que a igreja, ela não para de crescer ou de ser edificada nos tempos de guerra. Atos capítulo 6, a perseguição já começa. E o texto diz que Cristo acrescentava gente ao seu corpo. O que eu quero dizer com isso? A igreja, irmãos, não depende de estrutura, não depende de eloquência, de oratória, não depende de equipamento, não depende de nada, irmãos. Não depende de quem vai estar na presidência da república, não depende de nada, irmãos. O avanço e o movimento da igreja depende unicamente pelo encorajamento do Espírito Santo. E nós precisamos crer nisso. Isso aqui não é uma igreja porque a gente tem um espaço cedido. Não, isso aqui é uma igreja porque o corpo está unido. Eu queria que você trouxesse esse senso de responsabilidade para você. Nós somos base, irmãos. Gente, pessoas vão e vêm. Pessoas vão e vêm. Agora, nós que fomos alcançados por Jesus, nós precisamos compreender esse senso de responsabilidade e comprometimento. Eu tenho a necessidade de estar em comunhão, em comunidade, vivendo em paz, comungando. Todos os domingos. A gente só se reúne uma vez na semana. E nós somos parte desse movimento. Agora, imagine só, se cada um vive de qualquer maneira, sem comprometimento, sem responsabilidade, qual é a base que o Espírito Santo tem para movimentar? Nós somos base, irmãos. Nós precisamos descansar. Meu Deus, quem é que vai para a presidência? Meu Deus, cadê a estrutura? Cadê não sei o quê, não sei o quê? Não, irmãos. É o Espírito Santo quem encoraja. É o Espírito Santo quem move. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos descansar nisso. Mas sabe como é que nós descansamos? É aqui. Crendo. Nós descansamos. É aqui. Unidos. Tá certo? Essa é a nossa exposição de hoje. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua mensagem, pela tua palavra. Nós cremos, Jesus, que o Senhor alcançou Saulo, Paulo. O Senhor transformou a vida daquele homem, de um grande perseguidor, ameaçador da tua igreja, Senhor. O Senhor quebrou o coração daquele homem. O Senhor esfregou a cara daquele homem no chão. O Senhor quebrantou. Porque o teu evangelho faz isso conosco. Obrigado, Senhor, porque nós cremos na transformação do teu evangelho, Senhor. Senhor, não existe qualquer dificuldade ou barreira para o teu evangelho alcançar. Não existe coração duro, não existe pecado, não existe nada, Senhor, que seja maior e que possa impedir a pregação do teu evangelho. A transformação que o Senhor faz na vida de uma pessoa. Nós cremos que o Senhor alcançou Paulo. Nós cremos o que o Senhor fez através da vida dele, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos, Pai, para que essa transformação seja na nossa vida, seja na vida das pessoas. Que nós entendamos, Pai, que nós precisamos de Ti. Que nós entendamos que nós precisamos estar reunidos aqui, Pai, como igreja, adorando o Teu santo nome.
reconhecendo sim que nós somos pecadores, reconhecendo sim que nós somos necessitados de Ti, mas crendo que o Senhor transforma pessoas, crendo que o ladrão deixe de ser ladrão, o mentiroso deixe de mentir, o adúltero deixe de adulterar. Nós cremos, Jesus, na pregação do Teu Evangelho, Senhor. E obrigado porque ver famílias aqui, ver irmãos aqui, prova, nos consola, Pai, que isso é real. Nos traz certeza que isso é real. Então segura em nossas mãos. Nós precisamos do Teu agir, Senhor. Segura em nossas mãos quando a gente estiver caindo, fraquejando, para que a gente permaneça fiel a Ti, Jesus. Que ainda que a gente venha cair, o Teu Espírito Santo nos atraia novamente a Tua maravilhosa graça. Nos atraia novamente, nos convencendo de que nós somos Teus, Senhor. De que nós somos filhos Teus. De que nós somos testemunhas e pregadores do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.